Maria, um podcast de bola branca de futebol feminino. Olá a todos e bem-vindos ao Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença. Eu sou a Inês Braga Sampaio e a nossa convidada deste episódio junta-se a nós por videoconferência desde os Estados Unidos. Foi jogadora, jornalista, agora é treinadora, orientou as equipas sub-19 e B do Sporting antes de chegar à equipa principal, com que conquistou uma Taça de Portugal e 2 supertaças em 3 épocas e meia. Este ano, rumou aos Estados Unidos para ser adjunta do Utah Royals, da NWSL, que é uma das melhores ligas do mundo. Falo da treinadora Mariana Cabral, que é a nossa convidada do Olha a Bola Maria. Vamos então partir para a nossa conversa. Obrigada por teres aceitado a entrevista. Como é que está a correr esta nova etapa nos Estados Unidos? Olá Inês, obrigada eu primeiro pelo convite. E está a correr muito bem, tem sido uma experiência incrível, na verdade. Eu queria vir para cá porque é a melhor liga do mundo, no feminino, a NWSL é a melhor liga, e porque tenho uma ligação grande também com os Estados Unidos, porque tenho família cá em Rhode Island e, portanto, sempre tive um bocado a ligação do sonho americano, sabes? De ir para a América, porque eu sou dos Açores e nos Açores há muitos imigrantes que vieram para a América. E para mim tem sido uma experiência muito interessante porque é um mundo completamente à parte, não tem nada a ver com a Liga Portuguesa, zero, tem zero a ver. E obviamente também a experiência social, não é? A cultura, a forma de vida. Então, a vida aqui também é muito diferente. Isto, por exemplo, muito americano, e os americanos estão sempre enfim, tens de te juntar a eles, né? Com estes cafés, o café que não é bem café, que é café que tem leite e pistácio e tem, sei lá, uma série de coisas. Enfim, é uma vida completamente diferente. Provavelmente querias saber mais de futebol, mas eu aqui comecei a andar à volta. E o futebol, a NWSL é um, é incrível, é um espetáculo. Um espetáculo no sentido mesmo, é um espetáculo para as pessoas verem. É tudo pensado, ao pormenor. Sei lá, todos os jogos têm um hino americano, que é bastante interessante. Todos os jogos têm no início fogo de artifício, ou a cada jogo há um tema qualquer de, sei lá, do que for. Nós no outro dia tivemos num jogo em casa que o tema era Star Wars. Ou que depois também há outros temas mais sérios, claro, tipo saúde mental, também já tivemos um jogo que era especificamente sobre isso. Este mês é o mês do Pride, portanto nós vamos ter jogos também, nós temos umas t-shirts da Liga que vamos ter de usar. E a questão da organização, da logística, tudo à volta. Eu quando cheguei tive de fazer uma série de cursos obrigatórios que a Liga pede sobre harassment, sobre assédio, não é? Ou sobre bullying, sobre de CPR também, de reanimação. A primeira... Às vezes agora, Exato. sim, já misturo as palavras, desculpa. E são coisas obrigatórias que se não fizeres e se não tiveres, eles não te deixam inscrever e, portanto, o nível de profissionalismo é muito grande. E isso é bom porque é completamente diferente daquilo a que nós estávamos habituados ou eu estava habituado em Portugal, porque enfim, não é? Todos nós sabemos que a liga está a crescer e a tentar ser melhor, não é? E muitos dos clubes são profissionais, mas a liga não é profissional, e precisa de ser, porque é o próximo passo que precisa de ser dado em Portugal. Pois, para quem vê os jogos da NWSL, mesmo que a altas horas da madrugada, a pessoa percebe mesmo todo o espetáculo em torno do jogo. Lá está, há um espetáculo dentro de campo e outro espetáculo fora também. E mesmo nas redes sociais e tudo isso, é qualquer coisa E há coisas estranhíssimas. Eu lembro no primeiro jogo, quando fomos para o aquecimento, lembro-me de entrar e no nosso banco estavam pessoas sentadas no nosso banco. E eu, quem são estas pessoas? São adeptos. Nós deixamos os adeptos, alguns escolhem alguns para se sentarem no banco
literalmente no banco da equipa, enquanto nós estamos ali a aquecer. Portanto, este tipo de coisas para eles é super normal. Depois tivemos um outro jogo em que as pessoas podiam ir para o relevado assim que acabou o jogo. Eles puseram assim umas proteções para nós estarmos mais ao pé dos bancos, mas as pessoas podiam ir para o relevado e estar no relevado. E depois houve tipo um show, um espetáculo de drones, um espetáculo visual e as pessoas estavam no relevado. Imagina em Portugal, as equipas femininas quase que nem podem jogar no relevado, quanto mais deixar pessoas, adeptos, entrar no relevado para se sentarem, para estarem, para não sei o quê. Portanto, para eles tudo é mesmo, é uma experiência, é um espetáculo. Eles pensam muito enfim, no marketing da coisa, não é? E faz sentido, e é por isso que depois as pessoas gostam de ir e ficam ligadas ao desporto e ao querer ir a este tipo de coisas. Eu lembro que agora, nós há pouco tempo fomos a Washington. E uma das minhas colegas aqui é super fã da WNBA, basquetebol feminino, e estava a começar a época em Washington, foi o primeiro jogo, então o calendário calhou bem e nós decidimos ir a um jogo. E o pavilhão estava completamente cheio, e nós pagámos US$ 80 por cada bilhete, ok? E o pavilhão estava completamente cheio. E foi incrível, tudo é um espetáculo ali. A cada segundo em que o jogo para, claro que o basquete é diferente, não é? Mas a cada segundo que o jogo para, ou entra alguém para oferecer t-shirt, ou entra alguém para cantar, ou entra alguém para dançar, ou entra alguém para fazer perguntas. Portanto, tudo é um entretenimento, sabes? Mas ficas ligado àquilo e depois pensas, uau, eu gosto disto. E portanto, eu agora vou voltar de certeza a ver jogos da WNBA. Aliás, tenho visto. E isso é que depois faz com que as pessoas fiquem emocionalmente ligadas ao jogo, ao desporto, não é? Às vezes não é propriamente o jogo tático propriamente dito, não é? Mas até porque às vezes aqui na NWSL o jogo é um bocado caótico, mas Caótico. sim, sim, não é tão interessante se calhar para a nossa perspectiva enquanto treinadores, mas para os adeptos é interessante porque é um jogo de muitas transições e de muito ataque, defesa, muitos golos, e isso obviamente é interessante para as pessoas, não é? Porque é mais espetáculo. E desportivamente, já agora que pegaste nisso, como é que está a correr? Quer dizer, lá está, os resultados não têm sido muito bons. Neste momento estão no 13º lugar da NWSL. Mas para ti, concretamente, ou seja, dentro das tuas funções, como é que está a correr e quais são as funções que tu tens e como é que, e desportivamente, novamente todo este mundo em que tens algumas das melhores jogadoras do mundo a jogar, sejam americanas, sejam espanholas, que agora também há uma grande vinda de jogadoras espanholas para aí. Como é que está a ser? Eu sabia que ia ser diferente, não é? Porque eu, obviamente, era a treinadora principal. E eu poderia ter continuado a ser treinadora principal. Tive também propostas em outros sítios, em Espanha, no México, no Canadá, na China, na Grécia. Mas se calhar um bocadinho contra a vontade da minha gente, eu decidi vir para aqui, porque queria ter uma experiência diferente e queria estar aqui. E obviamente tem sido também diferente para mim, porque não tenho controle sobre, não sou eu que tomo as decisões, não é? E é diferente porque o meu papel aqui é o papel que eu sei, que também gostaria que os adjuntos tivessem, não é? Quando eu sou treinador principal, que é obviamente dar o máximo de sugestões e de opiniões e do que for, de trabalho que é pedido, mas depois chega uma altura em que pá, tu achas que nós devemos ir para a esquerda, mas o treinador principal acha que nós devemos ir para a direita, então nós vamos para a direita e pronto, e é assim que tem de ser. E é interessante porque há muitas coisas aqui que são muito diferentes, em termos de tudo, de periodização da semana, completamente diferente. A periodização aqui é treino, treino, folga, treino, treino, jogo, folga, treino, treino, folga, treino, treino, portanto, dois, folga, dois, jogo.
o que é bastante estranho, a forma como os próprios treinos também têm também são bastante diferentes daquilo que eu estava habituado, obviamente. Não, os conteúdos, a forma como o jogo é trabalhado é muito mais. Há muito mais liberdade, diria. Há muito 11 contra 11, não há tantos exercícios setoriais ou intersetoriais. É um trabalho um bocadinho diferente. Mas pronto, é algo que para mim também faz parte de ter mais experiência, de ir percebendo, ok, como é que outras pessoas fazem as coisas e depois tiras as tuas próprias conclusões e ficas a perceber como é que achas que as coisas devem ser ou não. E nesse sentido, lá está, já tiveste a experiência de treinadora principal. É um objetivo voltar a ser treinadora Ah, principal no sim, claro. futuro Sim, 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 sim. e na Sem dúvida. NWSL? Ah, sim, porque não? É difícil, neste momento é impossível para mim, porque na época passada eu tive uma entrevista com um clube da NWSL, e ainda era possível para mim porque era o FA, ou o nível A de treinador que era pedido. E neste momento tem de ser o UEFA Pro, que é o quarto nível máximo de treinador. E portanto eu não tenho, e isso para mim tem sido um problema grande porque há muito pouco tempo também tive dois clubes que ligaram, e nessas duas ligas é preciso o UEFA Pro. Em quase todo o lado, agora nas maiores ligas, é preciso o UEFA Pro, e sem o UEFA Pro não te safas. Mas sim, claro que é um objetivo, mas eu preciso tirar o UEFA Pro. E tu perguntas, mas porquê é que ainda não tiraste? Porque eu tirei o UEFA A. Depois, no ano a seguir, não podes tirar o UEFA Pro, tens de esperar um ano, é obrigatório, portanto não dá. No ano passado, em que já podia tirar, a Federação não abriu curso do UEFA Pro. E este ano, no início do ano, abriu, mas como se calhar viste, muita gente não entrou da Liga BP, porque os critérios são a Liga Masculina muito mais à frente e depois. E é difícil, porque só há 20 vagas, salvo erro. Agora eu sei e acredito que a Federação está a tentar abrir mais cursos e a tentar que isso melhore, e que haja mais vagas e que as mulheres também possam entrar e que também possa haver gente do futebol feminino, e é importante que isso aconteça porque é mesmo muito difícil de obter o curso e, portanto, para já eu preciso de fazer isso primeiro. Agora olhando para um bocadinho para o passado, antes de voltarmos só ao presente e ao futuro, hum, tu estiveste muitos anos no Sporting, mesmo antes de chegares à equipa A. Aliás, na equipa A estiveste 3 épocas e meia, Yeah. mas estiveste na Sub-19, na equipa B, etc, não é? Hum, como é que, agora olhando para trás, como é que que farias um balanço de toda essa experiência? Porque lá está, foram vários anos ligado a um Ah, clube. muitos anos, sim. E foi excepcional, na verdade, porque foi um percurso muito grande. Foi porque nós começámos tudo do zero, não é? Não havia nada. E para mim foi muito bom também enquanto treinadora, porque pude fazer muitas coisas. Eu, na altura, é engraçado, antes estava no Estoril Praia, nas sub-17 femininas, era a treinadora principal lá. E estava também na escola do Benfica, mas na altura havia algumas raparigas, havia uma turma de raparigas na altura, mas ainda não havia futebol feminino nenhum no Benfica. O professor António Fonte Santa, que era o coordenador da escola, queria que o futebol feminino começasse, mas não havia. E eu estava lá com a Patão e com muita gente que conhecida de futebol feminino, a Helena Costa, o Edgar Cardoso, pronto. E eu lembro na altura, quando me convidaram para ir para o Sporting, de ter perguntado ao Fonte Santa se devia ir, que não tinha a certeza, não sei o quê. E ele, claro que tens de ir, tipo, isso vai ser espetacular. E é aí que vais aprender, é fazer as coisas, vai. E pronto, e fui. E foi começado do zero.
foi na altura para a equipa sub-19, começámos também a equipa sub-17, com o João Edgar era o treinador. Ai, e parece outro mundo agora pensar nisso, sabes? Pff, nós a carregar as bolas, tipo 10 bolas, nós levávamos as bolas para trás, para a frente, não tínhamos sítio para treinar, às vezes dávamos boleia às miúdas, sei lá, tudo completamente outro mundo. Mas trabalhar na formação é extremamente recompensador, porque tens um efeito, tens um efeito muito maior sobre as jogadoras, não é? Porque são pessoas que estão em formação ainda ali, não só em termos táticos, mas em termos mesmo da pessoa que está a ser formada. E isso é excepcional. Depois vês as miúdas a crescer e a serem um bocadinho diferentes todos os anos, e depois quando elas têm sucesso, é fantástico, não é? E quando elas conseguem ter uma carreira, então é maravilhoso vê-las a crescer e a jogar e a ter sucesso. Eu adoro vê-las, seja quem for, em qualquer clube, não interessa se é em Portugal, se é fora, eu vejo-as sempre, e tento seguir, e adoro isso. E para mim, enquanto treinadora, foi ótimo, porque depois também fui coordenadora da formação. Fomos aumentando imenso o número de equipas, o número de jogadoras, a forma como se trabalhava, depois conseguir que começássemos a equipa B também foi extremamente difícil, porque na altura a competição não era suficiente, não é, para os jogadores sub-19, e tanto era assim que quando nós começámos a equipa B, depois ganhámos a segunda divisão. E ficou, ok, sim, isto fazia sentido, porque realmente elas precisavam dessa experiência. Isso também foi excepcional. E para mim foi, obviamente, uma grande aprendizagem passar por tudo isso, porque a formação, enquanto treinador, dá-te muito espaço e muito. Precisas de ter um perfil muito adaptativo. Será que adaptativo? Acho que é assim que se diz. Adaptabilidade, Ok, digamos. precisas ter muito já estou a falar inglês, por isso já não falo bem. Adaptas-te, pronto. Tens-te Sim, sim. Tens adaptar. que adaptar constantemente a tudo, porque normalmente não treinas no campo inteiro, treinas em meio campo, às vezes treinas num quarto de campo, às vezes tens, sei lá, 12 bolas, às vezes só tens uma baliza, às vezes só tens. Portanto, é uma série de constrangimentos. Depois tens de andar ali à volta a tentar que o treino seja o mais rico possível para as jogadoras e para a tua equipa, e isso é importante. E na equipa A, como é que, lá está, novamente olhando para trás, o que é que tiras desses 3 anos e meio que acabaram por terminar, lá está, uma época a meio, eh, como é que fazes esse balanço? Ah, é engraçado, não é? O futebol é engraçado porque nós também estávamos a falar disto aqui no outro dia sobre as equipas e os contextos e as épocas, porque às vezes as coisas podem ser tão diferentes, sabes? Se uma bola entra ou não entra, ou se. Enfim, há uma série de coisas que definem as épocas ou que definem as equipas. Nós vimos agora, por isso é que estávamos a falar sobre isso, vimos agora a Liga dos Campeões Feminina, o Arsenal foi campeão europeu. E isto é brutal, porque se tu pensares, o Arsenal, nunca na vida, o Arsenal iria contratar a Renée Slegers. Nunca. E ela estava ali como adjunta, ela ficou como interina quando o Jonas foi despedido, que agora está aqui em San Diego. E mesmo quando as coisas estavam a começar a correr bem, eles não tinham certeza se ela iria ficar ou não. Houve ali um período bastante grande de espera até eles dizerem, ok, ela vai ficar. E ela acaba por ser campeã, e ganhar a Liga dos Campeões. É impressionante, não é? Percebes? A lógica aqui o futebol acha assim estas coisas engraçadas. E isto para te dizer, eu acho que eu gostei muito do meu tempo no Sporting, de tudo, das jogadoras, das pessoas, mas também foi um tempo muito difícil, porque eu acho que o Sporting podia ser muito melhor do que aquilo que é. Só que há um problema grande em Portugal que é, uh, as pessoas acham que nos estão a fazer um favor por terem uma equipa feminina.
ok? Enquanto que aqui o futebol feminino é um negócio, as equipas valem, pá, centenas de milhões. Ahm, em Portugal, quase que nos obrigam a estar gratas por termos uma equipa. Ou por. Vocês estão aqui, deviam estar contentes só por estar aqui. E isso é muito. Eu percebo que há pessoas que não se importam com isso, ok? Que nem toda a gente se importa e simplesmente quer jogar, ou simplesmente quer treinar, ou trabalhar, ou o que for. Mas eu não sou assim e, portanto, isso fazia muita confusão. E também foi por isso que eu acabei por me demitir, porque não senti que já não tinha mais vontade de dar a cara por algo em que eu já não acreditava, porque tu, obviamente, queres que as coisas mudem, acreditas que há coisas que vão mudar e que vão melhorar, mas se todos os anos, todos os meses te dizem, olha, não, sim, no futuro isto, não sei o quê, no futuro, e depois as coisas não mudam, é cansativo. É cansativo e, portanto, para mim sempre foi muito difícil este balanço entre o, o estar contente e estar muito feliz por estar numa equipa em que realmente muitas vezes a forma como nós jogávamos e como as jogadoras faziam as coisas era mesmo muito boa, mas depois havia outras coisas que eram complicadas, e isso para mim sempre foi um balanço difícil e depois obviamente as pessoas fora não fazem mais pequena ideia do que é que se passa dentro, né? As pessoas também pensam quando é um clube grande, seja que clube for, que nós simplesmente temos as condições todas e que é tudo fantástico e não é nada assim, isto não é o futebol masculino. As pessoas não têm mesmo noção nenhuma. Eu aqui, eu ganho quase o triplo do que ganhava no Sporting e sou treinadora adjunta. Portanto, pronto, é só um pequeno exemplo. Isto não tem, quando falo de condições, não estou a falar de dinheiro, apenas, obviamente, não estou a falar mesmo de condições de Sim, treino, bom, por exemplo, a questão daquilo da cirurgia da Joana Martins, certo? Que certo? Certo, certo. lembro-me bem desse caso, por exemplo. Pronto, e não te lembras é da pancada que eu levei só por ter dito isso. Portanto, e eu, ok, eu entendo, mas o meu trabalho é tentar proteger as jogadoras e quando isso acontece, e não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez, e isto não é especificamente sobre estar a falar sobre este clube ou aquele clube, é tudo, percebes? O futebol feminino em Portugal precisa de crescer, precisa de ser mais profissional, e isso tem muito a ver com as condições, de todos os clubes, de toda a liga. A liga precisa de ser profissional. Não faz sentido nenhum nós começarmos uma liga, e um clube não tem jogadoras, não é? Como foi o Vila Verdense. Como é que é possível a liga ter começado daquela forma? E obviamente, pronto, e outros clubes com salários em atraso, quais são as consequências? O que é que acontece? É complicado, não é? Isto é difícil que o futebol feminino cresça, é difícil que as jogadoras possam ser melhores quando isto acontece. E eu dizer Sim. Vila Verdense para mim eu detesto dizer este nome. Desculpem os adeptos de Vila Verdense, mas fiquei com trauma em Vila Verde na época passada. Pronto, faz parte. Aquilo estavas a falar das condições, não é? Porque também, e disse de estar agradecida, no fundo, teres de estar grata pelo mínimo. Hum, Isto também tem a ver com mudar mentalidades, ou seja, se as condições mudam a partir do momento em que se olha para as coisas de forma diferente. tem. Eu acho que o principal é mesmo a mudança de mentalidade, porque muitas das coisas são é sexismo, percebes? Mas é sexismo, às vezes nem é propositado ou não é. É só porque pronto, porque sempre foi assim, então vai ser assim, percebes? Há coisas que é preciso alguém de cima decidir que tem de se mudar. E o que acontece muitas vezes é que não há ninguém de cima propriamente ligado ao futebol feminino, e então ninguém decide. As pessoas de futebol feminino normalmente não são decisoras, são pessoas que depois vão pedir ao presidente ou seja lá quem for para que se faça X, Y, Z. Um, e normalmente esse tipo de coisas depois não acontece, não é? Por isso é que tu não vês.
acho que o Benfica, tirando o Benfica, acho que é o único, não sei, posso estar errado, mas que vende camisolas da equipa feminina, por exemplo. Como é que é possível tantos anos de futebol feminino e não terem nas lojas camisolas com os nomes das jogadoras, com os patrocinadores, e tudo mais, merchandising normal, como se faz com o masculino. Eu, no outro dia, estava a ver nas redes sociais, depois do jogo de Portugal, um jornalista que disse que no Canal 11, houve alguém que eles estavam a comentar o jogo e alguém disse a seleção feminina, e depois falou do jogo da seleção masculina e disse a seleção principal. Portanto, a seleção feminina e a seleção principal. E se tu fores aos sites dos clubes, ok? 99% dos sites são equipa feminina, ou futebol feminino, e depois equipa principal. Em Portugal, que isto cá fora não, cá fora eles aqui não deixam isso. É e feminino e masculino. Porque é assim que tem de ser, e portanto, lá está, isso é uma questão de mentalidade, percebes? Não é a equipa principal e a equipa feminina, é a equipa feminina e a equipa masculina. É só isto. E nos, Não e é nos assim Estados tão Unidos, difícil. diz, desculpa. Não, desculpa, não é assim tão difícil de mudar, acho eu. É, se calhar uma questão de ego, eu não sei. Nem tem a ver com os milhões, ninguém está a pedir milhões, ninguém está a pedir para se. Percebes? É só isto, são coisas pequenas, às vezes. E nos Estados Unidos sentes menos essa necessidade de lutar por algo, ou seja, de estar a dar a cara por algo constantemente. Sim, sim, eu aqui não tenho de lutar por nada. Zero. Zero. Porque. ah, Pronto. Não há nada. O que é não sei, eu nem sei o que é que te diga, porque aqui nós não. Repara, nós. Pelo menos no nosso clube, não é? Mas nos outros é mais ou menos a mesma lógica. Nós temos dois relevados, os homens têm dois relevados também, treinamos até, são lado a lado, não há problema nenhum. Nós partilhamos o mesmo refeitório, a mesma cantina, normalmente em horários diferentes, mas às vezes cruzamos e estamos ao mesmo tempo. Achas que alguma vez no futebol em Portugal isto iria acontecer? Nunca, nunca. Já treinar em relevado era uma sorte. Mas os espaços são completamente diferentes. Os espaços que nós utilizamos, pelo menos, não são espaços da formação masculina, não são da equipa masculina. E isto são pequenas coisas, mas aqui não há essa separação, é tudo ao mesmo nível. Ok, vocês têm, vocês também têm, ok. Um, e isso é o que faz sentido. Mesmo tudo o resto, claro que depois o resto são questões também de orçamento, mas aqui tu pedes qualquer coisa e eles dão-te, ok. Precisas de mais uma licença do software, não sei o quê, ok. Bom, amanhã está Pois. aqui. Enquanto que em Portugal é bastante mais complicado. Quando nós entramos no Sporting, na equipa A, nós nem tínhamos um gabinete, não havia um gabinete de treinadores. A professora Susana Cova, na altura quando estava, eles tinham de andar à procura de espaço. Não havia uma câmara, a câmara era emprestada, por exemplo. Uma série de coisas que parece agora outro tempo. Claro que isso, atenção, claro que isso depois mudou, ok, já não era assim, mas o processo teve de ser todo do zero, entendes? Tudo isso teve de ser construído e teve de ser feito por nós. Não havia scouting também na altura. E na altura um dos meus adjuntos, que é o João Almeida Rosa, na primeira época foi adjunto e depois passou para o scouting, passou a ser o diretor do departamento de scouting, e ele saiu agora recentemente do clube, e isso é uma perda brutal, porque ele é extraordinariamente competente naquilo que faz. Eu contratava para qualquer clube do mundo. Mas pronto, isto para dizer que muitas coisas não existiam e tiveram de ser construídas. Aqui é completamente diferente. E mesmo o Utah, dentro da NWSL, é dos clubes que precisa ainda de construir mais, porque só começou na época passada. Portanto, é um dos clubes novos da liga. E portanto, há muitas coisas que podiam estar melhores, mas que
estão a tentar que sejam melhores, percebes? Mas este nível inicial já é um nível superior ao nível que há em Portugal. Eu lembro-me, não em Portugal, mas em Inglaterra, lembro-me que a Casey Stoney, quando saiu do Manchester United, foi também por a queixar-se de falta de condições e curiosamente depois dela sair, é que eles criaram mais condições para a equipa feminina, quando já entrou o Mark Skinner, exatamente. Certo. Uh, Vamos então passar um bocadinho pelo europeu, porque Uhum. estamos aqui nesta contagem decrescente para o Euro 2025. Uhum. Portugal teve agora alguns dissabores. Teve um 7-1 aí Vigo com a Espanha, um Para mim foi 6-0. muito difícil porque eu tenho da equipa técnica três colegas ingleses e três colegas belgas. Portanto, foram, foram 2 semanas horríveis para mim, porque tive tempo para levar porrada de todos os lados. Primeiro dos ingleses e depois dos belgas. Pronto. Ao menos não tens ninguém espanhol. Quer dizer, tens jogadoras na equipa, mas Tenho jogadoras também levo, também levei dessas, sim. A Cláudia, da Ana, sim. Sim. lá está. Sim, e da Bélgica foram 3-0. Com a Inglaterra foi em Wembley, 6-0, e com a Bélgica 3-0 na Madeira, ou seja, já foi em casa. São resultados que preocupam agora que estamos tão perto do europeu. Sim, claro que sim, não é? Eu diria que mais do que os resultados, porque os resultados, enfim, são resultados, não é? Preocupa mais, se calhar, a forma como nós estamos agora a jogar, não é? Que não tem sido ao nível daquilo que a seleção nos habituou. A seleção tem-nos habituado a ser extremamente competitiva, mesmo contra seleções de ranking superior. É uma seleção que consegue competir, e nós vimos isso no Mundial também, e ao longo de todo o percurso. E recentemente tem sido mais complicado. Obviamente, a falta da Kika também, claro que ajuda aqui a que isso também seja mais complicado, não é? Porque é uma jogadora extremamente criativa e que nos ajuda muito no ataque. E depois é o processo, não é? É um bocado. Eu também creio que o Francisco, não sei do que tenho visto, não é? Que é um bocado de fora, que está a tentar perceber qual a melhor forma também de montar a equipa para o Euro, porque às vezes a 5, às vezes a 4, pronto, creio que talvez passe por aí também, tentar perceber qual é que é a melhor forma de ter uma equipa mais competitiva para o torneio. Obviamente nós sabemos que as jogadoras portuguesas e agora mais ainda, eu já sabia isto, mas mais ainda, depois de estar aqui, a jogadora portuguesa tem um talento muito grande. A qualidade técnica e a inteligência tática, é muito grande. Há aqui muitas jogadoras, que são de um nível qualitativo mais baixo do que muitas das jogadoras portuguesas. A grande diferença é que têm um perfil físico brutal e, portanto, há aqui uma compensação muito maior da jogadora. Aqui não há aqui nenhuma jogadora, independentemente do seu talento, da sua relação com bola, não há nenhuma jogadora que seja má, não é má fisicamente, no sentido em que elas são mesmo muito, muito boas, ao máximo fisicamente, em tudo, resistência, velocidade, força, o que for. E gostam muito dessa área e compensam com isso outras coisas que não têm. E as jogadoras portuguesas que têm muitas das outras coisas, portanto, da inteligência, da leitura de tática do jogo, da qualidade técnica, a relação com bola. É pena porque depois acabamos por não ter outra parte que também é bem importante, e o aspecto físico também é importante. Obviamente uma jogadora precisa de tudo, mas isto para te dizer que eu tenho a certeza que com a qualidade das jogadoras portuguesas podia haver aqui muito mais jogadoras portuguesas, e como tu dizias há pouco, há aqui muitas espanholas e há muitas espanholas, porque Espanha Foi esteve muito campeã bem. do mundo. Ganhou o Mundial, exatamente, e isso é um bocado, ok. Então toda a gente pensa, as espanholas são boas. E como Portugal ultimamente não tem estado tão bem, é uma portuguesa se calhar não. Mas a qualidade da jogadora portuguesa tenho a certeza que
que se daria bem em qualquer lado. É tudo uma questão de, lá está, ter mais condições, mais competitividade, mais. Porque depois também muitas vezes em Portugal, e também sabes como é que é, não é? Uma jogadora se calhar sabe que vai jogar 90% dos jogos, porque não tem ninguém ao lado que puxe mais ou que lhe dê mais competitividade. E se tu vais jogar, seja lá para onde for, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, sabes que há 20 igual a ti. Tens de dar tudo para poder jogar ao fim de semana, senão não jogas, não é? E essa competitividade faz muita diferença depois na forma como nós conseguimos competir ou não. Estavas a dizer que a jogadora portuguesa tem muita qualidade e que já disseste aí, já tentaste mudar mentalidades de forma prática, ou seja, trazer alguma jogadora para o Utah Royals, aliás. Já tentei, mas ainda não foi possível. Eu acho que é um bocado por isso, é um bocado de mentalidade, porque as jogadoras portuguesas têm qualidade para estar aqui, não só as portuguesas, mas as outras, como se tem visto. Veio agora a Maiara e a Ana Siebert também, e outras mais poderiam vir, portuguesas também. Eu tive dos clubes que já defrontámos, houve dois diretores de dois clubes que me vieram falar de algumas jogadoras portuguesas, para saber algumas coisas, o que foi interessante também. Um, Se calhar algum dia vão avançar, não, até agora não avançaram, mas creio que sim. Um, a Jéssica está cá, a Nádia Gomes também, e há de haver mais, porque a jogadora portuguesa tem qualidade e consegue trazer essa qualidade para aqui, tal como as espanholas trazem. O que as espanholas depois sofrem é que têm de ter o espírito de vai ser preciso correr muito, é preciso correr muito, porque correm muito, correm muito aqui. Não digo só necessariamente nos jogos, mas nos treinos e tudo mais, sim, correm muito. Sim, aí tem verdadeiras atletas, mesmo quando a questão técnica não acompanha tanto, ou a questão tática até. A Sim. verdade é que nos Estados Unidos elas já correm muito. São Eh, fisicamente. São atletas. Não há aqui nenhuma jogadora, independentemente da sua qualidade técnica ou tática, não há nenhuma jogadora que não seja uma atleta. Enquanto que em Portugal nem sempre o inverso não se coloca às vezes, não é? E depois há outra coisa muito interessante que é elas, de facto, muitas vezes não têm esse conhecimento tático que nós temos em Portugal, ou em Espanha, ou noutros sítios. Faz parte da formação, não é? Ensina-se o jogo desde a formação. E aqui nos Estados Unidos nem tanto. Mas é engraçado porque depois elas interessam-se muito, elas adoram conversar e perguntar coisas e depois dos jogos querem sempre ver vídeos das coisas que fizeram e o que é que podiam ter feito melhor. Nas reuniões que nós fazemos de vídeo ou palestras ou o que seja, elas levam sempre um caderno com uma caneta e tomam notas. Tipo, imagina o treinador está a dizer que vamos, o que for, neste jogo vamos pressionar em 4-2-3-1 e elas tomam notas das coisas que estão a ouvir. E o que é engraçado, eu nunca tinha visto, mas acho que é uma coisa muito comum no futebol americano aqui. No futebol americano, aquele com a bola Sim, sim, o da contra a bola. bola, sim. Ah, mas e que aqui também se faz então no soccer. E que é um hábito engraçado. E são muito interessadas em tentar aprender coisas novas e a fazer isso. Mas depois o jogo não é tão. É um jogo muito de transições, não é tão europeu. Se calhar o jogo mais europeu que estamos a ter agora na NWSL é do San Diego Wave, que tem o Jonas Eidevall, que estava no Arsenal, que tem uma forma de jogar um bocadinho mais pausada, um bocadinho mais com mais posse, a tentar controlar um bocadinho mais os ritmos do jogo. Mas as outras equipas têm formas muito diferentes de jogar e têm avançadas extremamente fortes e rápidas, como toda a gente conhece, não é? A Bárbara Banda,
a Kondananji, sei lá, a Oshoala, ou tantas Sim, sim. que são extremamente boas, a Chawinga, no Kansas City, pronto, portanto, Aliás, aí está a haver uma explosão, entre aspas, da jogadora africana, especialmente a avançada africana, não é? Que está a ter um enorme sucesso. porque lá está, há muito espaço aqui, e ter jogadoras que têm uma velocidade acima da média, depois dá-te um bocadinho mais de sucesso em termos de criação de oportunidades de golo, e muitos clubes vão por aí. O Kansas City, que estava em primeiro, não sei se ainda está em primeiro, para te ser sincera, mas que está nos lugares de topo. O jogo é super. Elas esperam, nem sequer te pressionam, esperam, até para que consigam criar mais espaço nas tuas costas. E depois, Chauinga, bora. E portanto, às vezes o jogo é extremamente previsto. Tu sabes o que é que vai acontecer, mas é muito difícil de contrariar também. E porque depois também tem jogadores, obviamente, de qualidade excepcional para servir a estas outras jogadoras. A Labonta, por exemplo, não é? Lavonda, Debinha, sei lá, há tantas. E, portanto, obviamente há um nível muito grande das jogadoras aqui. Todas as equipas são. As jogadoras, há muita competitividade. Nós agora não temos tido resultados nada positivos, mas a questão é que tu entras num jogo, Washington estava nos lugares cimeiros e nós estávamos a ganhar e eles empataram não sei, ao, ao 12º minuto, desconto, acho eu, qualquer coisa assim. Portanto, qualquer equipa pode a qualquer momento ganhar ou empatar ou perder com outra. É mesmo é muito competitivo o jogo e não é só competitivo, também por ter muitas transições, é um bocado às vezes mais descontrolado do que seria expectável. E essa parte também é interessante para as pessoas para os adeptos, não é? Propriamente não tanto para os treinadores, mas mais para os adeptos. E eu depois de ver aqui algumas coisas, eu nunca mais falo mal de uma árbitra portuguesa. Porque as portuguesas estão muito bem aqui a comparar com algumas coisas que nós vemos aqui. Estávamos a, estávamos a falar do europeu em que Portugal vai defrontar a Espanha, a Itália e a Bélgica. Ahm, porque eu sei que tu estás atento ao futebol feminino, claro que naturalmente tens o teu próprio trabalho, mas da observação de fora, o que é que tu dirias em relação a esse grupo de Portugal? É complicado, não é? É um grupo difícil. Eu diria que Portugal tem tudo para conseguir qualificar-se, porque tem nível suficiente para ganhar a Bélgica e para ganhar a Itália também. Um, a Espanha é um bocadinho mais complicado, porque realmente a seleção espanhola é muito boa, as jogadoras espanholas são muito boas. E a forma como elas trocam a bola, como guardam a bola longe de ti, é muito difícil depois contrariar isso. E isso é algo que eu acho que nós e já acho isto há muitos anos, eu acho que nós podíamos perfeitamente replicar isso. Não digo agora diretamente na seleção A, porque isso é difícil, mas falo nos escalões de formação. Muitas vezes nos escalões de formação nós vemos, e nós vimos isso também no Sporting, quando íamos a torneios fora, sub-13, sub-15, sub-17 já era ali mais complicado. Mas este tipo de escalões, nós íamos e jogávamos contra as melhores equipas do mundo e ganhávamos. Mas depois há ali um patamar, normalmente sub-17, sub-19, em que já não era possível. E isto para te dizer o quê? Eu acho sinceramente que se houvesse se calhar um maior perfil ou uma identidade mais clara na forma de jogar da formação, das seleções de formação, desde o início, não se importando tanto com os resultados e porque nós o que vemos muitas vezes é que cada seleção tem a sua própria forma de jogar e de se estruturar e eu não sei se isso faz muito sentido, porque é pensar um bocadinho mais no rendimento a curto prazo do que propriamente no resto. Isto para dizer que eu acho que nós podíamos ter
um perfil muito parecido ao de Espanha, porque a jogadora portuguesa é muito parecida à jogadora espanhola. Mas obviamente isso tem de vir desde trás, não pode ser logo cá em cima a mudar isso, porque é mais difícil. Mas pronto, daí aqui é uma grande volta, mas para te dizer que acho que Portugal tem capacidade para passar e para conseguir melhores resultados do que tem conseguido nos últimos jogos em que as coisas não correram tão bem. Mas também faz parte de um período em que, enfim, não temos a Kika, não temos a Diana Gomes, a Joana Marchão, não me lembro agora mais A quem Lúcia não Alves está. também. A Lúcia Alves, exatamente, a Ana Seiça também. Portanto, são jogadoras, obviamente, de muita qualidade e que fazem falta. E depois a seleção também está numa altura em que há jogadoras que, com todo o respeito, que são jogadoras de grande qualidade e que deram muito à seleção e aos clubes, mas já estão numa altura em que já está a terminar o percurso delas, e portanto é preciso depois fazer o balanço aqui entre as jogadoras que já estão há mais tempo e que já estão quase de saída. Com as outras mais novas que já precisam de jogar e de estar sempre. Que há o caso de vários jogadores, para mim, um caso mais que me gostava mais e que eu queria que ela jogasse mais tempo e mais vezes e que demorou um bocado foi a André Jacinto, agora acho que já lá está. Mas há outras, não é? A própria Carolina Correia, que entrou agora, e faz parte também dessa renovação, não é? De jogadoras que têm qualidade, que são jovens, mas que também precisam do espaço para entrar e para competir na seleção, porque precisamos também de começar a pensar no futuro e de renovar a seleção. Mas nesse sentido, até eu estava aqui a pensar, o facto de haver uma Liga das Nações em que tu estás constantemente a competir com os mais fortes, isso também não tira um pouco de espaço a lançar, ou seja, não há amigáveis, deixou de haver amigáveis praticamente. Como é que tu podes testar novas jogadoras, ou não é tão fácil testar novas jogadoras, se estás sempre a competir para vencer, a competir para não, por resultados constantemente? Sim, 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 é verdade. É completamente verdade, sim. Nesse sentido, se calhar é melhor para Portugal estar na Liga B, porque os adversários são de nível inferior. Só que depois, se os adversários são de nível inferior, tu também não estás em overload, sabes? Não estás a expandir os teus limites, estás na tua zona de conforto. Portanto, é difícil. Também depende muito daquilo que é a seleção e isso tem a ver com a federação e com os objetivos, não é? Porque a federação pode dizer se quiser, olha, não importa se estamos na Liga A ou B, o que importa é renovar e tentar colocar mais jogadores. Ok, se o objetivo é esse, podemos então colocar estas jogadoras. Se o objetivo é ganhar ou tentar ganhar todos os jogos, se calhar muitas vezes não dá para colocar novas jogadoras porque pronto, porque há outras que têm mais experiência e mais competitividade e que já estão habituadas ao alto nível, porque também muitas vezes a questão não é que as jogadoras não tenham qualidade para jogar, mas quando se entra num jogo desses, obviamente há alguns nervos, por ser a primeira vez, por ser novo, e depois há muito menos tempo para executar, muito menos espaço para executar, é tudo muito mais rápido, tens muito menos tempo para respirar dentro do próprio jogo, estás sempre a fazer qualquer coisa, estás sempre numa ação qualquer. E isso custa, não é? Para as jogadoras que não estão habituadas a isso, custa. E claro que depois, se tens muitas jogadoras que estão na Liga BPI, em que na maioria dos jogos têm imenso tempo para tocar a bola, olhar, tocar outra vez, olhar para o outro lado, passar, e não estão habituadas a esse ritmo, depois é difícil ter essa competitividade. Mas faz parte dos objetivos que têm de ser definidos, né, por quem manda. É engraçado que num episódio anterior, a Fátima Pinto estava a dizer que quando esteve em Espanha a primeira vez, sentia que a sua capacidade física fazia a diferença. Elas já eram muito técnicas e etc., mas a capacidade física dela ainda fazia a diferença e que anos depois voltou e que já sentia que não. Ou Uhum. seja, na Espanha houve esse salto a nível físico,
Uhum. E em Portugal parece, estavas a falar disso também, não é? Parece que a esse nível, ou seja, parece que faltou acompanhar esse, Uhum. esse, esse salto físico. Se a Fátima diz, eu acredito nela, porque ela sabe o que diz, que é uma jogadora muito inteligente e extremamente competitiva, extremamente competitiva. Eu acho que sim. E quando nós falamos do físico, se calhar nós pensamos um bocado na coisa de, ok, agora bora para o ginásio e puxar ferros ou andar a correr, sei lá, andar a correr à volta do campo, ou não sei o quê. Não é bem isso que se quer dizer. O físico é um bocado esta questão de treinar mais vezes, ok, sim, mas é também o treinar melhor. Ou seja, é isto que eu te estava a dizer de o jogo não te permite ter tanto tempo para executar. Portanto, como é que tu podes replicar isso? Podes replicar isso no treino, claro. Os espaços podem ser mais curtos ou podes meter mais jogadores dentro de um espaço maior ou o que for, depende, não é? Mas depois, se os jogos da tua liga te deixam estar a meio do jogo, como eu estava a dizer, com a bola tranquila, a olhar, a passar, a voltar a tocar a bola, sem pressão, se a maioria dos teus adversários não te pressionam, ou se, percebes? Tu acabas por ficar habituado a isso, não é? E portanto, tu precisas que a liga seja mais forte, que todos os adversários sejam mais fortes, mais competitivos. Para que os jogos sejam mais competitivos, para que tu não vás para um jogo já quase com a certeza que vais ganhar, para que tudo seja melhor. Isso só se consegue com uma liga profissional e com mais competitividade, e é por isso que em Espanha a competitividade também aumentou. Obviamente, inicialmente, muito, muito, muito por causa do Barcelona, que investiu na equipa. Depois, ok, a liga tornou-se profissional e os clubes têm já muito mais competitividade. Mas pronto, Portugal também, obviamente, precisa disso. Independentemente de haver, às vezes, aqui ou ali um resultado ou outro, ou este ano um excelente trabalho do Torriense e do Gonçalo Nunes aí, que também esteve connosco no Sporting, por isso fico contente. Ahm, mas independentemente disso, isso é um exemplo, um caso, ou às vezes é um episódio. O que nós precisamos é que isso seja o regular, que todas as equipas quase sejam assim ou tentem ser assim. E isso só é possível se todos se forem profissionais. E já agora naquela questão da renovação de que estavas a falar, mesmo nas seleções mais fortes do mundo, tu vês, por exemplo, a Espanha que já tem a Ana Bate, a Caia Tacol e a Cláudia Pina a jogar regularmente, Uhum. Cláudia Pina, tens, por exemplo, na Itália, tens a Giuliano, aquele meio-campo espetacular que são tudo sub-25, e mesmo na Bélgica já tens várias jogadoras jovens e lá está. Não é que em Portugal não tenhamos, aliás, Nós em duas das Portugal também jogadoras mais decisivas, diz. temos, mas há um problema em Portugal que nós discutíamos isto às vezes com a Federação, mas é difícil. Que é, muitas vezes as jogadoras que os clubes formam, que os clubes, o Sporting, o Benfica, o Braga, não é? Os clubes maiores formam, que são jogadoras de qualidade, as jovens, muitas delas depois têm de ficar nos plantéis das equipas destes clubes maiores, porque nós precisamos de jogadores formados localmente, certo? Um, e o que acontece é que muitas vezes os clubes sabem que precisam dessas jogadoras. Agora não me lembro de cor o número 12, será? Não tenho a certeza, posso estar a confundir com os números daqui dos Estados Unidos. Não importa, há um número e é necessário na ficha de jogo essas jogadoras estarem. E o facto dessas jovens serem necessárias, elas são necessárias muitas vezes como, ok, nós precisamos das formadas localmente, mas depois elas, apesar de serem jovens com muito talento e potencial, elas não têm ainda, se calhar, o nível ou a competitividade suficiente para jogar muitas vezes nas equipas maiores e depois acabam por se perder um bocadinho e não crescer, não é? E isto é difícil porque os clubes depois não têm jogadoras suficientes. E se os clubes pudessem ter, eu sei que isto parece confuso ou parece contrário, mas não, eu acho que se os clubes pudessem ter mais jogadoras estrangeiras, isto era melhor para as jogadoras portuguesas, para as jovens, porque assim elas podiam.
estar em vários clubes e jogar mais vezes do que estarem num sítio só porque são necessários para a contabilização das coisas. Isto não tem a ver com qualidade ou não, tem a ver com. Às vezes os jovens não têm tanto espaço para jogar em Portugal e nós no Sporting até jogávamos com muitas jovens e apostávamos imenso na formação. Espero que isso não se perca. Ou Mas seja, acho ao que tentar preencher a cota, estamos a tirar espaço às próprias jogadoras que estão a preenchê-la. exatamente, porque elas estão a preencher a cota, mas depois acabam por não jogar. Imagina, nesta época, quando eu ainda estava lá, não é? Começámos a época, a Carolina Santiago é uma avançada. Eu adoro a Carolina Santiago, ela é muito boa, tem um potencial brutal. Só que nós olhámos para as nossas avançadas e pensámos, bem, então a Telma, a Britney, a Diana, a Capeta, ok, quando é que a Carolina Santiago vai jogar? Se calhar o melhor para o Sporting, ou para nós na altura, para a nossa equipa, o melhor era ficar com a Carolina Santiago. Ela ficava ali, estava disponível no treino, estava para nós, quando pudesse jogar, jogava lá de vez em quando, mas tinha muita competitividade. Ou seja, o melhor para ela não era aquilo, o melhor para ela era ir jogar. Então lá foi para o Valadares e foi emprestada e teve uma época muito boa. E jogou muito e é assim que ela cresce. E portanto, as jovens muitas vezes. É isto que precisam, porque depois, se tu nesse período crucial de 18, 19, 17, 18, 19, 20 anos, se tu não jogas nessa altura, depois começa a ser mais complicado, voltar a ter espaço. Claro que depois ainda é possível, claro que sim, mas o percurso depois acaba por ser mais difícil porque não, os jogadores precisam de jogar para serem melhores. Portanto, isso faz bastante diferença para as nossas jovens. Olhando para, não da perspectiva da seleção nacional, mas da perspectiva agora de pessoa atenta e adepta do futebol, o que é que esperas deste europeu? E já agora, se quiseres lançar uma previsão de um vencedor. Hum. Ah, eu não sei, tenho pena de não poder estar presente, primeiro, porque nós vamos, nós temos um período em que o campeonato para aqui, mas vamos ter treinos na mesma, portanto, vou ter 10 dias para voltar a Portugal, mas muito, muito curto, e depois tenho de estar cá, portanto, não consigo ir ao europeu. E fico triste porque fui à final em Wembley, no último europeu, e foi excepcional, foi incrível essa final, foi muito boa. Não só pela forma como a Inglaterra ganhou, mas mesmo o jogo, a Alemanha, como jogou, foi um jogo muito bom. E toda a envolvência do Wembley é incrível, o estádio é fantástico. Parece-me que a Inglaterra vai ter dificuldades, porque não tem estado tão bem, porque muitas jogadoras agora estão a sair da equipa imediatamente antes do Euro, que é um bocadinho estranho o timing. Parece que Ou as seja, a Millie Bright, a Mary Earps, a Fran Kirby, penso que foram essas três, certo? sim, 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 que se retiraram ou que se afastaram. O timing é um bocado estranho. Portanto, eu diria que eu não tenho visto muito a Alemanha ultimamente, mas eu diria que a Espanha, obviamente, é a grande favorita, pelas jogadoras que tem, pela forma como joga, que dá mais probabilidades de vir a ganhar. Obviamente, pois isto é um torneio muito curto e as coisas podem ser muito diferentes, mas temos sempre a Inglaterra, a Alemanha, esses países estão sempre ali perto. França. A França fica sempre um bocadinho aquém, mas não, também tem jogadoras muito talentosas. Mas eu diria, se tiver de apontar para alguém, de Espanha. De Espanha. Se pudesses trazer uma jogadora qualquer para a tua equipa, que não a tenhas ainda na equipa naturalmente, qual é que seria? Uh, Isso é muito difícil. É, Independentemente de orçamentos. pois, isso é muito difícil porque eu gosto de muitas jogadoras e depois não queria estar a não dizer o nome das outras, porque trazia muitas das portuguesas com quem trabalhei.
Algumas delas já falámos aqui, outras portuguesas com quem não trabalhei gostava de ter trabalhado, que também falámos delas aqui. Ahm, Portanto, outras estrangeiras que estão aqui e que eu também gostava que tivessem vindo para cá. Portanto, para não estar a dizer isso, vou-te dizer de outra forma. Eu gostava de contratar a Carla Couto por uma razão muito simples, que é eu joguei com a Carla no 1º de dezembro, na altura. Ela já tinha, não me lembro, talvez 36, já estava no final da carreira, foi mesmo antes de acabar. E, e eu era um bocadinho mais nova, não muito. Mas ela era uma avançada extraordinária, era uma jogadora extraordinária, era mesmo. E fico com pena que ela não tenha, por uma questão de timing, o futebol às vezes é isto, é o contexto, é o timing. É como os clubes que num ano fazem 90 pontos e não são campeões, e depois no ano a seguir o campeão é campeão com 70 pontos, percebes? Às vezes o contexto. E a Carla tinha uma qualidade muito grande, mas não estava, não foi no timing certo. E tenho pena que ela não tenha apanhado esta profissionalização dos clubes, em Portugal, porque foi uma jogadora muito importante, na seleção portuguesa também, e também jogou fora e com a Edith Fernandes também, mas, mas pronto, acho que era alguém que merecia ter passado por este período de outra forma, pela qualidade que tinha, e acabou por não conseguir utilizar isso de forma profissional. E acho que é tão bom nós agora vermos as miúdas que têm 7, 8, 9, 10 anos, poderem ser jogadoras profissionais se quiserem. Engraçado, falaste isso há uns tempos, há uns meses, aliás, foi em março. A Anabela Casusa disse: quem me dera ter nascido 20 anos mais tarde, precisamente para apanhar esta Bem, fase. é precisamente isso, sim. Eh, Porque faz muita diferença, não é? A forma como tantas jogadoras, pessoas que são mais próximas de mim, a Anabela Mendes, a Maria João Xavier, sei lá, a Adelaide Almeida, jogadoras que na altura sofreram tanto e lutaram tanto e tinham de passar por tanta coisa só para poderem jogar. Obrigada a elas porque fizeram muito, só para continuar o desporto, não é? E não tiveram a oportunidade, se calhar, de ter estas condições que nós temos agora, e que com certeza gostariam também de ter experienciado isso. Agora, mesmo para terminar, qual foi até agora o momento mais especial da tua carreira de treinadora? E qual é o teu grande objetivo para o futuro, seja daqui a 10, 20, 30 anos? É difícil escolher um momento porque são muitos momentos. Ser treinador é lidar com, sei lá, com 80 pessoas todos os dias, sabes? Não só as 30 jogadoras, mas todos os outros departamentos à tua volta. É muita gente, é lidar com muita gente. Isso há muitos momentos especiais, e que eu percebo que isto não seja muito perceptível para as pessoas, mas os troféus depois. Ok, aquilo é giro, percebes? É giro, nós festejamos, é muito giro no dia, mas depois no dia a seguir, ok, quando que jogo é que temos para a semana? O que é que se passa? Passa rápido para quem está lá dentro, sabes? Eu não sei, a mim marcam mais coisas do género. Quando ganhámos a Taça de Portugal no Jamor, porque isso é um sítio especial, mas eu tenho, não me esqueço desta, e eu sou uma pessoa muito esquecida, tenho uma memória horrível, atenção, mas não me esqueço desta imagem de estar lá, da Andreia me dizer que me ia dar a camisola dela, porque nós obviamente já sabíamos que ela ia para a Real Sociedade na altura. Epá, eu lembro-me de começar a chorar aí porque aquilo para mim, pronto, eu era treinadora da André desde, sei lá, dos 12 ou o que for, e fico extremamente contente com o sucesso dela, ou com o sucesso das outras jogadoras também, não só dela, atenção. E isso é mais importante do que ganhar X ou Y, já ninguém se lembra do jogo que tiveste na semana passada, sabes?
Claro que há coisas que posso-te dar muito mais facilmente memórias más, como te falava há bocado. Nós, na época passada, empatámos com o Vila Verdense fora e nunca mais na vida me vou esquecer desse jogo de porque é que eu acho que nós empatámos e do que é que aconteceu. Foi uma aprendizagem para mim, para a minha carreira, entende? E há coisas que podiam ser diferentes. Nós, a 5 minutos do campeonato acabar, éramos campeões e depois o Benfica tem um penalti contra o Racing Power, marca e foi campeão. Há coisas que tu percebes e tu pensas, e aquele jogo que ou eu tenho no desktop do meu computador, tenho uma imagem desse jogo e tenho uma imagem do outro jogo contra o Damaense, em que nós estávamos em 1-0 e do nada estávamos a jogar muito bem, mas não marcámos. E do nada a Beatriz Camarão marcou um golaço, e empatou, um igual quase no final. E nós fomos para cima a tentar marcar o segundo. E, e se nós ganhássemos esse jogo, passávamos para o primeiro. E depois temos um penalti, mesmo no final. Uh, e eu nunca tinha visto a Cláudia falhar um penalti. E a Adriana, agora da Regis também, se defendeu esse penalti. Eu tenho isso também no meu desktop para não me esquecer. E às vezes o futebol são estas pequenas. E a Cláudia é uma jogadora brutal, extraordinária. E o futebol às vezes é estas pequenas coisas, sabes? Eu tenho. Fica mal dizer isto, eu sei, a minha psicóloga também não gosta, mas eu lembro muito mais das coisas más às vezes do que propriamente dos troféus ou das vitórias, porque isso depois, enfim, esquece-te mais facilmente. Desculpa, dei aqui uma grande volta para te responder. Mas isto para dizer que são mais os momentos com as pessoas e a forma como depois as pessoas ficam na tua vida, sabes? Penso Um, que foi, já não me lembro se foi a Megan Rapinoe ou a Alex Morgan que disse que aquilo de que ia sentir mais falta de futebol era precisamente o dia a dia com as, sim, as- a equipa. mais ainda para as jogadoras, não é? Porque tem o balneário com tanta gente. Nós também temos Sim. a nossa espécie de balneário, de staff, não é? De equipa Sim. técnica. Esse dia a dia também é muito bom porque é muito. É engraçado e as pessoas, enfim, ficam com uma ligação grande, obviamente, não é? Um, e especialmente aqui, digo-te, tem sido uma equipa técnica. E nós não estamos bem, temos resultados, mas é engraçado porque eu acho que é especialmente pelos ingleses. Os ingleses são extremamente. Acho que é o banter, eles estão sempre a falar no banter, sabes? Banter é Sim, uma sim. espécie de Sim, piadas. a interação assim Não, meio. nós estamos sempre no banter, é uma coisa brutal, é muito, muito engraçado. O ambiente é mesmo muito, muito bom. E isso é uma coisa pá, que é boa para ti porque tu todos os dias vais feliz para o trabalho. E é por aí que eu quero. Isso é o meu objetivo, sabes? E foi por isso que eu também me demiti do Sporting, porque eu não ia feliz para o trabalho. E eu sabia que tinha estado ali também muito por causa da Liga dos Campeões, e porque queria estar na Liga dos Campeões. E acho que não, as pessoas também não valorizaram suficientemente aquilo que nós fizemos na Liga dos Campeões, e a forma como nós ganhámos ao Eintracht de Frankfurt. Mas pronto, isso são outras conversas. Eu digo mesmo internamente, nem falo das pessoas fora, porque isso as pessoas podem ter a opinião que quiserem, não há problema nenhum. Mas pronto, e foi por isso que depois eu achei que já não estava aí feliz para o trabalho. E portanto, isso é o objetivo que eu tenho. Porque o futebol é uma paixão, eu adoro o futebol, não é? Eu era jornalista, também um bocado de desporto, vá de futebol, mais. Ahm, mas eu quis estar no futebol porque eu adoro mesmo estar dentro do treino e de decidir e fazer as coisas. E não há nada melhor do que tu treinares uma coisa e depois vês a tua equipa fazer aquilo que tu treinaste durante a semana, que as jogadoras treinaram e sabem fazer, que são elas que fazem, não são os treinadores. E portanto, acho que o meu objetivo é esse. É, tipo, é todos os dias ir manter esta paixão, percebes? Porque tu no dia a dia. Às vezes é difícil com tanta gente à volta e a dizer-te coisas, às vezes é difícil manteres a paixão e manteres, ok, porque é que eu estou aqui, o que é que eu estou aqui a fazer? E depois, ok, já me lembro. E isso é que é importante. Não tenho tanto aquela coisa de. Eu às vezes entrevistava treinadores e eles diziam, eu aos 35 eu quero estar na Liga dos Campeões e aos 40 quero ganhar, quero ir para a seleção e eu quero não sei o quê.
não tenho esse tipo de objetivos. É o que for, depende do que aparecer, sabes? Eu há 5 anos não imaginava nunca que ia estar aqui nos Estados Unidos, não imaginava que ia ser treinadora adjunta, não imaginava sequer que ia ser treinadora profissional de futebol. E cá estamos, portanto, prefiro só ir vendo o que é que acontece. O objetivo que tenho agora, e aí sim é muito necessário, é tirar o UEFA Pro. Portanto, por favor, Federação Portuguesa de Futebol, abram mais cursos com mais vagas, por favor, porque nós precisamos disso. E assim terminou a nossa conversa com a treinadora Mariana Cabral, adjunta do Utah Royals dos Estados Unidos. No próximo episódio teremos uma entrevista com nova personalidade do futebol feminino. Por agora podem ver e ouvir este episódio nas vossas plataformas favoritas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. O Olha a Bola Maria tem sonoplastia de Diogo Casinha, sonorização de Paulo Teixeira e ilustração de Rodrigo Machado.